Dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês. Mais um vídeo aqui no nosso canal para tratar a respeito aí de Matias Sepúlveda. Vou trazer também as questões que envolveram ontem, as informações de João Vitor, próprio Ismael Dias também, e tudo sobre o Vitória no quesito mercado da bola. Mas nesse vídeo eu queria expressar minha opinião primeiramente com relação ao jogo de ontem. E ainda nesse vídeo, né, que é um vídeo gravado, vai ter a participação do nosso membro do canal do Dinâmico, Igor Assunção. Ele que é membro realmente, né, e tem nos ajudado bastante com relação à questão de vídeos, principalmente do quadro Analisando o Contratado e vídeos que a gente posta aí nos shorts e também nos reels, tá? Mas eu explico daqui a pouco sobre isso. O jogo de ontem, gente, ainda está sendo digerido, sabe? Eu comparo a decepção, eu não dá nem para comparar porque a de ontem foi maior, mas o sentimento foi semelhante ao de Brasil e Croácia, velho. Que Neymar fez aquele gol e depois tomou o gol, faltando 5 minutos e tal. Pra que subiu todo mundo? Você se lembra da decepção? Eu achei que nunca mais eu passaria sobre algo semelhante disso na vida. Aí vem o Vitória e me apronta algo pior. Porque além de ser o Vitória, que eu torço muito mais que a seleção brasileira, a zorra do Vitória faz o gol faltando 1 minuto pra acabar. O gol poderia ser impedido, aí o pezinho do cara aparece lá na frente do Renzo Lopes. Uma alegria dobrada. Faltando 8 segundos para finalizar o jogo, o Vitória vai lá e toma o gol. O Ricardo Hiller não faz a falta, no primeiro gol Ronald não acompanha, e aí toda aquela questão de gols muito bobos, de detalhes muito bobos que a gente segue tomando, inclusive a gente segue tomando gols ao final da partida, né? Aos finais da partida, isso preocupa bastante. E se eu posso trazer algo positivo, como algo positivo, é a questão do Vitória com a bola, né? É a questão do Vitória até na saída de bola do adversário. No princípio do jogo, marcando mais à frente, o Vitória querendo jogar, mas o elenco é limitado pra caramba, velho. Não tem pra onde correr. Você com o Lucas Braga, irmão. Rapaz, que insistência com esse Lucas Braga, bicho. Olha, tá rebocado, velho. Vou falar hoje aqui, ó. E vai chegar lá. Se Lucas Braga for titular contra o Mirassol, irmão, o Vitória pode dar 8-0 no Mirassol, que não vai, né? Mas pode ser qualquer placar. Eu vou perguntar pro professor, pro Carilli. Carilli, eu quero ouvir sua opinião com relação ao atacante Lucas Braga, só isso. Eu não quero saber de mais nada não, eu só quero ouvir a opinião dele. E por que ele é tão escalado? O tempo todo, sendo que ele não tá rendendo, sendo que ele ficou nos vestiários na última partida e não voltou. Tava lendo ali no SCV Gols, né? No momento eu não me atentei, mas o SCV Gols publicou que foi porque ele tava chateado com a própria atuação, etc e tal. Enfim, aí você olha para o William Oliveira, por exemplo, né, cara? Mais uma péssima partida do volante William Oliveira. Né? Por que botou o William Oliveira e não o Ronald? Aí o Ronald entra matando o jogo, acabando com o jogo, dando dinâmica, que é o que ele dá. Claro que os treinadores estão nos bastidores e sabem melhor do que nós, mas bola por bola, jogo por jogo, bola em campo, meu amigo, não tem comparação não, pô. Ponto. E aí, meu velho, com relação às outras demandas, né, que eu vou trazer aqui pra vocês, como falei, irei falar com relação ao Matias Sepúlveda, a situação do jogador Matias Sepúlveda, nós vamos debater aqui no programa, não é um programa, né? Isso aqui é um vídeo gravado, perdão. A questão do Mateuzinho, que tá fora do jogo também, que Rafaela Reina trouxe a informação, vamos falar sobre isso aqui. E nós estamos com um convidado, que é o Igor Assunção, que eu falei para vocês aí no início. Ele já está aqui na tela com a gente. Igor Assunção é um amigo aqui do canal do Dinâmico, é membro do canal do Dinâmico. Como eu falei a vocês, membros do canal do Dinâmico participarão ativamente de vídeos gravados, lives, transmissões na Arena Parque Santiago, baba dos membros, várias coisas. E para trazer uma demonstração, eu falei, Igor, você topa? Ele topa. Vai ser assim, viu, gente? Eu vou falar sobre as coisas e situações e vocês estarão aqui ao nosso lado. Igor Assunção, meu querido, um abraço pra você, uma ótima noite. Já comece falando aí com relação ao jogo de ontem, né? Seu sentimento sobre o jogo de ontem, Igor. Seja bem-vindo aqui ao canal do Dinâmico, agora na telinha, né? Fala, irmão Anderson, fala toda a nação rubro-negra, fala Dinâmicos, né? Primeiro dizer que é um prazer, uma satisfação enorme, irmão, estar aqui participando desse programa, né, dessa gravação e que venha mais membros, né, para ter essa novidade no canal. Mas, assim, o sentimento da partida de ontem, eu estou meio dúbio sobre o sentimento de ontem. Por um lado, uma frustração gigante, porque o que vocês estavam falando ali
na transmissão era o que a gente estava sentindo, aquela alegria enorme de um jogo histórico e de repente veio aquele banho de água fria. Mas passou aquele minuto ali de tensão e eu consegui ver, eu até coloquei na transmissão ontem lá no chat, né? Por exemplo, estou olhando aqui, ó, o Vitória deu 26 chutes ao gol, né? 11 ao gol, que acertou ao gol. E isso a gente não via, irmão, há um tempo atrás, né? Então, a minha sensação, apesar dessa frustração com o empate, é que o Vitória melhorou, né? E que estamos indo aí para um caminho certo. No quesito ofensivo, sim, mas na questão detalhe ali defensivo, poxa, a gente tem que melhorar muito, a gente tá sofrendo muito, principalmente em bola aérea, né? E aí vamos lá. Sobre Mateuzinho estar fora do jogo, gente. A Rafaela Reina trouxe a informação primeiramente no Twitter e depois aí lá no nosso Instagram também, né? Em collab com o Instagram dela, que o Mateuzinho está fora do jogo. E aí eu fui perguntar a algumas pessoas para confirmar essa questão e é verdade, ele nem viajou. Mateuzinho que, segundo o técnico Fábio Carille, Igor Assunção, fez a melhor partida dele sob o comando do Carille, né? Eles debateu sobre isso na coletiva. Aliás, pessoal, você que está aí do outro lado, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda. Chegamos aos 130 mil. Deixe sua curtida também, aperta no gostei. É muito importante para nós. Igor Assunção, para quem tá vendo aqui a estreia, né? Por exemplo, tá vendo depois. Quem é Igor Assunção, pá? Igor Assunção, membro do canal do Dinâmico, tá participando desse vídeo gravado como um comentarista convidado. Mateuzinho de fora do jogo. Mateuzinho que vivia uma fase ruim, pareceu no último jogo que iria, né? Dar a retomada e aí terminou tendo que ficar de fora. Fará falta contra o Mirassol, Igor? Qual a sua opinião? Mateuzinho, irmão, sempre fará falta, né? Um jogador com uma qualidade de Mateuzinho sempre fará falta. Mas tem jogos que, na minha opinião, tá fazendo falta ao Mateuzinho que a gente conhece, né? Então, eu acho que é uma oportunidade da gente ver o time jogando sem ele. Eu sou um pouquinho otimista, irmão, dá para ver, né? Então, eu creio que seria legal a gente ver até o Ronald, como entrou ontem, ver o Rubem Rodrigues, né? Vamos ver se a gente vê realmente ele jogando, depender do treinador. Então, fará falta sempre um jogador diferenciado como o Mateuzinho. Mas eu creio que hoje já temos no elenco, como eu vim falando, há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, a gente não tinha nenhuma opção quando ele saía. E agora nós conseguimos ver a opção como o Ronald, o Rubens Rodrigues aí, enfim, ou até mexer um pouco no esquema. Mas o que importa hoje é que nós temos opção, né? Mas o Mateuzinho sempre fará falta para o Vitória, um jogador dessa qualidade, irmão. Pois é, olha, além de falarmos com relação ao jogo, né, aqui nesse vídeo, porque vamos fazer o pré-jogo amanhã, sexta-feira, trazendo um provável time, etc e tal, tudo direitinho para você. Mas eu quero falar com vocês o seguinte, primeiro sobre o João Vitor, vou até pedir licença aqui ao meu amigo Igor Assunção, já volto para perguntar para ele sobre isso. João Vitor, a Arena Rubro-Negra trouxe a informação no dia de ontem, né, na última quarta-feira, desculpe, que o João Vitor foi vendido do Vitória para o Mirassol e o Mirassol já está mandando ele direto para Fortaleza. A verba que o Vitória vai receber, cerca de aproximadamente ali 3 milhões de reais, porque depende muito da conversão, vai toda para o Fortaleza para pagar a dívida com relação ao Kaiser. Então esse dinheiro não vem para o Vitória, né? Na verdade é um dinheiro que não sai dos cofres do Vitória. E o Vitória termina vendendo o João Vitor para o Mirassol para a equipe do Fortaleza. E aí, rapaziada, vem outra situação que é uma questão do Ismael Dias. Eu acho que vocês acompanharam o César Luiz Merlo, que vamos lá, né? César Luiz Merlo foi o mesmo que cravou Sepúlveda no Vitória. Se você não se lembra, foi ele que cravou. Esse cara, esse jornalista, ele é um jornalista que é tido como Fabrício Romano da América do Sul. Só que o atleta Sepúlveda não estava 100% quando ele cravou. Eu perguntei ao pessoal do clube, né? A mais de 40 pessoas, para ver se uma me respondia, e me responderam. E disseram, olha, o contrato assinado do jogador não chegou ainda. Tá um pouco que travado ali. Quando ele, no dia que ele anunciou que o jogador estava fechado. Eu falei, nossa, oxe, então os caras estão mentindo para mim. Eu falei, não, os caras estão mentindo para mim para passar na TV Vitória, né? E aí veio o desenrolar dos fatos. E aí hoje, por exemplo, com relação ao Sepúlveda, a gente vai trazer aqui depois de falar sobre o Ismael Dias. Mas o que eu quero falar sobre o Ismael Dias, para não fugir do tema Ismael Dias, é que o atleta acertou com o León do México. E a notícia foi dada pelo César Luiz Merlo. Mas bora aguardar oficializar aqui, né? Depois dessa aí eu já fiquei meio assim que assim, né? Tudo bem que ele não é de errar, né? Ele acerta, sei lá, ele acerta 999 de 1000. Mas bora aguardar para ver
Se de fato ele tiver acertado com o Leão do México, já era. A Vitória não vai trazer mais o Ismael Dias. E eu soube realmente, no dia que eu estava falando do Sepúlveda, o pessoal me falou que estava muito difícil do Ismael Dias vir para o Sport Clube Vitória. E agora falando sobre o Matias Sepúlveda, esse jogador que está aí na tela para você, lateral esquerdo da Universidade de Chile, a situação dele realmente travou, né? O Globoesporte.com divulgou uma situação, o Pedro Centosé divulgou outra, e o Arena Rubro-Negra terminou até trazendo à tona aí uma matéria com relação a essa questão, né, sobre o entrave que há na negociação do Vitória com o Sepúlveda. Então, rapaziada, segundo o Pedro Centosé, é por conta de uma pressão da torcida do clube chileno, né, da Laú, com relação à diretoria, para que ele não saísse da maneira que foi. O acordo aí que a matéria fala, né, da Arena Rubro-Negra, vou até dar uma lida aqui. Antes, o acordo estava encaminhado por $800 mil, parcelados por 80% dos direitos econômicos do jogador. Agora, a Universidade de Chile exige $1 milhão à vista por 100% dos direitos pelo atleta. O Vitória tenta manter a negociação ativa, propondo o pagamento do valor perdido, mas de forma parcelada com entrada significativa. A negociação ainda não foi encerrada. Enquanto as tentativas seguem, Sepúlveda viajou com a delegação da Universidade de Chile para enfrentar o Guarani do Paraguai nesta quinta-feira. Bom, meu amigo Igor Assunção, eu quero até a sua opinião com relação a esse fato, né? Uma opinião de torcedor com relação ao fato do Sepúlveda. Antes eu peço para você deixar a curtida aí, tá? 1.500 likes é a meta de likes desse vídeo, apenas 1.500. Deixe o seu like aí e se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Ô meu amigo Igor Assunção, como é que você, o torcedor Igor Assunção, tá vendo aí todo esse fato com relação ao Matias Sepúlveda? Queria eu te ouvir. Minha opinião, dessa aqui, o Vitória não deveria perder mais uma negociação importante dessa, né? Como um torcedor, eu creio que todo mundo aí ficou feliz, né? Vamos dizer assim, animado com a contratação desse calibre, como torcedor mesmo. E a opinião é que o Vitória deveria ainda aplicar todas as forças possíveis para conseguir um jogador de um calibre desse. Eu creio que vai mudar assim, um patamar do nosso time, e vai ser, eu creio até que seja até um chamariz a mais para trazer mais sócios torcedores e para a gente ter aquele prazer de ir ao Barradão, principalmente por mais antigos. Eu tenho 40 anos, não sou tão antigo assim, mas eu cheguei a ver lá quando era criança, eu vi o Petkovic jogando. Meu primeiro clube que eu vi foi aquele do vice-campeonato, Alex Alves, quando eu vi Alex Alves fazer aquele lance lá com o Corinthians, em loco, né? Então, assim, isso faz você crescer querendo ir ao estádio ver os jogadores desse calibre. Então, eu acho que o Vitória deveria tentar, sim, ainda todas as forças para conseguir trazer um jogador desse calibre. Pois é, então a gente fica no aguardo. Enquanto estamos gravando aqui o vídeo, Igor Assunção, o Matias Sepúlveda está no banco de reservas na partida de volta do Guarani do Paraguai contra a Universidade de Chile. Ele não foi escalado como titular diante dessa situação que ele está vivendo aí, né? Com relação ao negócio do Vitória, deve estar com a cabeça aqui já, isso acontece bastante. Aí o clube decidiu, portanto, aí botá-lo no banco de reservas. Velho, eu tenho dito o seguinte, Igor Assunção, membro aqui do canal do Dinâmico e virou meu amigo, né? Se virem, diretoria do Vitória. Tipo, muito para trazer esse cara. Pois nós não podemos, além de tudo, de perder um jogador como do calibre dele, demonstrar fraqueza no mercado de transferências. De que maneira vai ocorrer a vinda dele para cá? A diretoria tem que ser criativa para trazê-lo, né? Tudo bem que o Vitória não tem a plata, né? Como fala, né? Completa aí $1 milhão para chegar lá e tome. Mas, de alguma forma, o Vitória tem que ser criativo e trazer esse jogador. E para concluir aqui o vídeo, querido Igor Assunção, daqui a pouco eu vou explicar, né, sobre essa questão do mês que vem, do mês de agosto, como é que você vai poder participar, comigo tá participando aqui também, de um vídeo gravado, live, transmissão, etc e tal, Baba dos Membros, vou explicar tudo direitinho em várias oportunidades, mas nesse vídeo também. Só que antes, eu queria ouvir sua opinião, velho, porque a gente não vai ter Mateuzinho, a gente tem o retorno de Osvaldo, nós temos aí o Eric, que até foi bem no último jogo, né, na medida do possível foi bem no último jogo, fez até um gol, e não vai jogar também, tá suspenso pelo terceiro cartão. Vitória que tem algumas ausências importantes. Qual a sua
Eu não gosto de perguntar qual a expectativa, porque é uma pergunta que muitos repórteres fazem repetitiva, né? Repete muito isso. Mas assim, como é que tá o seu sentimento pós esse empate com o Sport, já para enfrentar um chatíssimo, um porre, que se chama Mirassol, Igor Assunção? Irmão, como eu falei daquele sentimento dúbio, né, do fim da partida, a frustração ficou pelo jogo que acabou. Mas pelo que foi apresentado, principalmente ofensivamente, né, já saiu um pouco mais esperançoso. Tá? Eu acho que o Vitória tem total condição de ir lá e apresentar um bom futebol. Né? Mas eu acho que são equipes que se emparelham. Né? Então, o que a gente pede como torcedor é que o Vitória tenha esse futebol, que ele teve coragem ontem e foi para cima do adversário, conseguiu construir. Então, é isso que a gente quer num jogo contra o Mirassol. A gente entende em jogos contra outros clubes maiores, jogar conforme ele jogou com o Internacional, mais fechado, mas assim, a minha expectativa é muito boa, Anderson. Tá? Pode ser que não seja da maioria da torcida, mas pelo que apresentou nesse último jogo, eu espero que Carille continue assim, jogue para frente mesmo, ofensivo. Da mesma forma que ele abriu espaço, ele deu espaço, a gente entende, mas que o time se comporte dessa forma, né? Que ataque e tenha coragem de atacar. E, pelo amor de Deus, que não entre com o Lucas Braga. Nossa, é um pedido que fazemos, né? Olha, escala o William Oliveira, o Ronald e o Oswaldo ali no lugar do Lucas Braga. Deixa os caras no banco, pô, respirando um pouquinho, tá? Próximos jogos do Vitória. Pega o Mirassol fora, depois Palmeiras em casa, São Paulo fora, Juventude em casa, Flamengo fora, Atlético Mineiro em casa, Fortaleza fora, os próximos 7 jogos do Rubro Negro. Quer fazer igual o Igor Assunção e participar de vídeos, lives, transmissões, baba dos membros, tudo isso a partir de agosto? Seja membro do canal do Dinâmico. A partir de R$ 2,99. O QR Code está aqui acima da gente. Você aponta a sua câmera para o QR Code para quem está pela TV. Se você estiver pelo celular, deixarei o link. O link vai estar lá fixado nos comentários, tá bom? Aguardo você, caso você tenha interesse, obviamente, né? E aí a gente vai explicando posteriormente como serão aí os processos de sorteio para participar, etc e tal. Beleza? Igor Assunção, meu irmão, bacana a experiência? Muito boa experiência, irmão. Muito boa experiência. A gente sempre fica do outro lado, esperando ali, vendo os vídeos, né? E a experiência é maravilhosa. Muito obrigado, irmão. Quem agradece sou eu a você por tudo que você tem feito pelo canal do Dinâmico, viu, meu irmão? Com os vídeos lá, as coisas maravilhosas. Vamos ficando por aqui, pessoal. Um abraço a todos vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e de comentar também sobre tudo que falamos aqui agora. Valeu? Ah, já deixo aqui, ó, para você comentar aí no final do vídeo. Quantos pontos desses 21 disputados, que serão disputados, o Vitória deve ganhar? Dos 21 que serão disputados aí, ó, dessa tabela aí, ó. Quantos pontos o Vitória deve ganhar? Comenta aí. Um abraço, pessoal. E até a próxima, se Deus quiser, viu? Valeu.